Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Terça do Tesouro Direto e da Renda Fixa. Aqui no programa Terça do Tesouro Direto e da Renda Fixa, eu trago toda terça-feira um assunto para você aprender a lucrar mais do que a poupança e com mais segurança. Inclusive, você pode investir do absoluto zero e chegar aos 100 mil reais investidos com rentabilidade e com segurança. E esse episódio é o episódio de número 26. Então, se você procurar, tem uma playlist aqui no meu canal, Terça do Tesouro Direto e da Renda Fixa, e são 26 aulas no total, contando com essa aula de hoje. O meu nome é Maicon Lima, eu tenho mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro e eu quero ajudar você nessa jornada de investir e lucrar muito mais do que a poupança e com muito mais segurança. E o tema do episódio de hoje, vou colocar novamente aqui embaixo, é... Apareceu errado, na verdade. Agora sim. Será que ainda vale a pena investir no Tesouro Direto em 2021? Então vale a pena investir no Tesouro Pré-fixado? Vale a pena investir no Tesouro Selic? Será que está realmente valendo a pena investir no Tesouro Direto ainda? Então existem algumas pessoas que falam, antigamente o Tesouro Direto valia muito a pena, hoje em dia não vale mais a pena. Vamos tentar entender, vamos colocar os pingos nos is para a gente ver o que vale a pena e o que não vale a pena. Então primeiro eu quero explicar para você o que é Tesouro Direto. Aliás, talvez você ainda não tenha conhecimento, talvez você ainda não invista em títulos públicos, que é a mesma coisa que Tesouro Direto, e talvez você não saiba o que é. Tesouro Direto, gente, é nada mais, nada menos do que uma plataforma de investimentos. É chamado também de Portal do Investidor. E através desse Portal do Investidor, você empresta o seu dinheiro a partir de pequenos valores, a partir de R$30 por mês, para o Tesouro Nacional. Em outras palavras, você empresta dinheiro para o Tesouro Nacional e o Tesouro paga para você uma rentabilidade em troca desse empréstimo. E por que isso acontece? Isso acontece porque o governo tem basicamente duas formas de arrecadar dinheiro, né? Então o governo quer construir escolas, o governo quer, enfim, construir uma ponte, quer fazer obras de infraestrutura, né? Quer se autofinanciar, enfim, para seus vários projetos, para financiar a máquina pública, etc. Ele pode aumentar os impostos, isso é uma forma de ele arrecadar mais dinheiro, ou ele pode emitir títulos da dívida pública. E esse é um procedimento que acontece no Brasil e acontece também em outros países. Inclusive, acontece também nos Estados Unidos. Agora, será que existem muitas pessoas investindo no Tesouro Direto? Ou será que existem mais pessoas investindo em ações, investindo na Bolsa de Valores? Por que eu estou trazendo esse dado aqui para você? Porque muita gente está dizendo o seguinte, olha, não vale a pena investir no Tesouro Direto, eu prefiro investir em ações, porque lá em ações eu ganho muito mais dinheiro. Será mesmo? A quantidade de informações que você tem que ter para escolher uma boa ação é extremamente maior do que a quantidade de informações para você começar a investir no Tesouro Direto. Então, dica 1. Investir no Tesouro Direto é mais simples. E quantas pessoas investem então na Bolsa de Valores? Atualmente, em 2021, no dia que eu estou gravando esse vídeo, no dia 20/4 de 2021, 3 milhões de pessoas investem na Bolsa de Valores e o dobro, 6 milhões de pessoas investem no Tesouro Direto. Agora, por que eu digo para você que sim, vale a pena investir no Tesouro Direto? Primeiro motivo eu já citei aqui para você, a partir de R$30 você consegue investir no Tesouro Direto. E se você se dirigir a um banco, então quando você vai lá no Bradesco, Itaú, Santander, Caixa, Banco do Brasil ou em um outro banco,
Se você chegar lá com R$ 30, eles vão falar para você depositar na poupança, que tem uma rentabilidade desse tamanhinho. Então, no Tesouro Direto, mesmo com um valor pequeno, com R$ 30, você já tem uma grande rentabilidade que lá no banco você precisaria ter 100, 200, 300 mil reais para ter a mesma rentabilidade investindo no Tesouro Direto a partir de um valor pequenininho. Por exemplo, como eu já falei para você, o valor de R$ 30. Quais são outras vantagens de investir no Tesouro Direto? Você tem vários tipos de aplicações dentro do Tesouro Direto. E basicamente essas aplicações são divididas em 3. Então você tem o Tesouro IPCA, e a vantagem dele é que ele rende mais do que a inflação. Você tem o Tesouro Selic, que é o mais parecido para quem está saindo da poupança, e enquanto a poupança rende 70% da taxa Selic, que é definida lá pelo Banco Central, o Tesouro Selic rende 100%. Então aí você já tem uma diferença de rentabilidade de 30% a mais investindo no Tesouro Selic. Eu falei que eram 3 modalidades, então eu falei do Tesouro IPCA, que você ganha da inflação, do Tesouro Selic, que você ganha da poupança, e você tem uma terceira opção, que aí você tem que estudar mais um pouquinho. Eu não aconselho que você comece por ela. Apesar que tudo que nós falamos aqui não é uma indicação de investimento, esse é um conteúdo meramente e muito importante educativo, mas o Tesouro Pré-fixado você tem que entender um pouquinho mais do mercado. O que é o Tesouro Pré-fixado? Ele já tem uma taxa de juros pré-fixada. Então se você foi lá investir o teu R$ 30 ou mais, tá? Ou R$ 100, ou 1.000, 10 mil, 100 mil, não importa. Mas é a partir de R$ 30. E a taxa pré-fixada, por exemplo, é 5% ao ano, então você sabe que você vai ganhar 5% ao ano. E aí você faz uma comparação com a poupança, que rende 1,9% ao ano, e você vê que 5% é muito mais do que 1,9%. Aliás, os pré-fixados nesse momento rendem muito mais do que 5% ao ano. Então você tem essas 3 modalidades para escolher. Tesouro pré-fixado, que ele tem uma taxa fixa, Tesouro Selic, que ele vai render 30% a mais que a poupança, e Tesouro IPCA, que tem o objetivo de você não perder para a inflação em nenhuma hipótese. Eu quero deixar claro aqui para você o seguinte: falar em investir no Tesouro Direto não é errado. Tá? Esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para você, será que é um esqueminha? Será que é um jeitinho agora de eu ganhar dinheiro fácil? Não. É uma forma lícita, uma forma totalmente legal de você aplicar o seu dinheiro e ganhar uma rentabilidade muito acima da poupança. Então, não é errado, não é pecado investir no Tesouro Direto, não é jeitinho, não é esqueminha. É uma forma de você ter uma rentabilidade acima dos investimentos populares. Qual que é o investimento mais popular e onde o governo pode colocar o dedinho dele? A poupança. Porque quem já investe em Tesouro Direto da forma correta, quem já entende sobre Tesouro Direto, já pode começar a ser considerado um verdadeiro investidor, uma verdadeira investidora. E na poupança, não. A poupança eu não considero como investimento, então eu acredito que as pessoas que investem na poupança ainda estão aprendendo e pode sim vir a se tornar um verdadeiro investidor, mas ainda não são. Agora, presta atenção em um detalhe muito importante. Você não deve investir em Tesouro Direto através de fundos de investimentos. Por que eu estou falando isso? Porque mas muita gente, eu já trabalhei em banco, eu já fui gerente de banco, eu sei disso. Muita gente vai lá no banco e fala, olha, eu quero investir no Tesouro Direto. E o gerente diz, que legal, clica nesse botão aqui e investe nesse fundo de investimento, porque esse fundo de investimento investe em Tesouro Direto. E você sai da agência todo feliz, se achando um investidor. Só que você investiu da forma errada. Então pega papel e caneta, pausa e anota isso. Você não deve investir em Tesouro Direto através de fundos de investimentos. Beleza? Você não deve investir em Tesouro Direto por intermédio de fundos de investimentos.
existem milhares, existem milhões de reais desperdiçados porque as pessoas investem no Tesouro Direto através de fundos de investimentos. Chega a ser estranho para quem sabe investir, porque a expressão Tesouro Direto significa que você pode pegar o seu celular, isso aqui é uma caneta, mas vamos fazer de conta que é um celular, né? Ou o seu computador, você mesmo faz o cadastro, faz a conta na corretora. E por que ele se chama Tesouro Direto? Porque você, pessoa física, nós investimos diretamente no Tesouro. E por que existem então os fundos de investimentos e que investem uma boa parte em Tesouro Direto? Por simples desconhecimento das pessoas. Porque quando você investe em Tesouro Direto por intermédio de um fundo de investimento, você paga altas taxas de administração. Só que, claro, o gerente do banco não vai falar para você: olha, investe aqui nesse fundo de investimento e você vai pagar uma alta taxa de administração. Óbvio que ele não vai falar isso para você. Inclusive, investir através de um fundo de investimento é até mais complexo do que você investir diretamente. No final das contas, o que nós precisamos, queira ou não, é de educação financeira. Porque não é ensinado na escola. Não vai ser falado para você no banco. Não vai ser, se você já abriu conta na corretora, não vai ser explicado detalhadamente pelo assessor de investimentos. Então nós temos que sim estudar sobre dinheiro. Nós temos que sim estudar sobre educação financeira. Uma pena, né? Realmente uma pena que não é ensinado nas escolas. Ah, beleza, Michael Lima. Show de bola, entendi. Legal, né? Bacana. Mas será que investir no Tesouro Direto realmente é seguro? Ou será que é arriscado investir no Tesouro Direto? Gente, o Tesouro Direto ele é considerado o investimento mais seguro do nosso país. Presta atenção, o Tesouro Direto ele é considerado o investimento de risco zero. Se bem que risco zero não existe, mas para que o empréstimo que você faz para o Tesouro, para que você não receba esse empréstimo mais os juros, o país tem que ter quebrado como um todo. Para você ter uma ideia, grandes bancos, por exemplo, Itaú, Bradesco, né, Caixa, Banco do Brasil e Santander, que são 5 bancos de rede, esses bancos já tem que ter quebrado tudo. Já tem que ter quebrado todas as empresas para daí sim o governo quebrar. É algo surreal, é algo que não tende a acontecer na economia dos países. E mesmo que tudo venha a quebrar, ainda esse é o investimento mais seguro dentre todos os investimentos que existem. Inclusive mais seguro que a poupança, inclusive muito mais seguro do que as ações. Gente, eu não estou dizendo aqui que é errado você investir em ações, mas a quantidade de informações e de conhecimento que você tem que ter para investir no Tesouro Direto é muito mais fácil se você comparar com investir em ações. Um outro ponto aqui sobre o Tesouro Direto: quando você compra um título do Tesouro Direto, isto é, quando você faz o seu investimento, por exemplo, de R$30, né, que foi o exemplo que eu dei, ou mais, não importa o valor, esse investimento fica escriturado no seu nome, tá? Então você tem um documento, embora seja digital, e esse Tesouro Direto é meu, ele está no meu CPF. Quer dizer, se eu investir, né? Se você investir, vai estar no seu CPF. Então isso ninguém tira de você. Quando você investe no Tesouro Direto, esse investimento não fica na corretora de valores. Também não fica no banco. Ele é um investimento que ele fica no CPF do investidor. Então, afinal, investir no Tesouro Direto é arriscado? Não é arriscado, porque ele é o investimento mais seguro do país. E quando você compra um título do Tesouro Direto, ele fica no seu CPF. Uma outra informação que é muito importante. Maicon Lima, eu invisto no Tesouro Direto através do meu banco? Eu tenho conta lá no Santander. Eu tenho conta lá no Banco do Brasil. Não importa qual banco, tá? Eu invisto através do meu banco? Não, você não investe através do seu banco. Por quê? Existe uma tendência muito grande de os bancos cobrarem taxas. E mesmo que o banco não cobre taxa para investir no Tesouro Direto,
ele vai oferecer para você algum outro investimento que possivelmente não vai ser vantajoso para você. Então a forma correta de você investir no Tesouro Direto é: abre conta na corretora, porque através dos bancos, algum jeitinho eles vão conseguir de cobrar taxa de você, seja através de um fundo de investimento ou seja através de um outro investimento que eles vão acabar te oferecendo e que tem uma rentabilidade menor. Ah, beleza, Michael Lima, entendi. Então, no final das contas, como que eu faço para investir no Tesouro Direto, Michael? Me explica, vamos direto ao ponto e entender como que a gente tem que fazer para investir no Tesouro Direto. Então, eu falei que você deve investir através de uma corretora de valores. Então, você não deve sair de casa. Aliás, a gente está numa época agora que a gente nem pode muito sair de casa, a menos que realmente seja necessário. Então, o Tesouro Direto você negocia em casa. Você não vai no banco. Então, o primeiro passo é, presta atenção, primeiro passo, abrir a conta na corretora. Vou citar alguns exemplos de corretoras. Eu uso a XP, mas tem também a Rico, a Clear, a Isinvest, a Modal Mais e várias outras corretoras. Tá? Se eu fosse começar agora, provavelmente eu ia investir talvez pela Clear, talvez pela Rico. Eu acho que a Rico é uma corretora que ela é bastante fácil de você interagir com ela, é bastante fácil de você entender. Então você abre a conta na corretora, essa conta ela é gratuita, tá? Não tem custo nenhum, é uma conta corrente para você fazer investimentos, mas não é igual a conta corrente lá do banco que você paga a tarifa, é diferente. Abriu a conta na corretora, agora você faz o cadastro do Tesouro Direto dentro da corretora. E aí vai uma senha para o seu e-mail e vai o procedimento, né? Continua aí o passo a passo para você abrir a conta, beleza? Repetindo, vou investir no Tesouro Direto, vou no banco? Não. Abro conta na corretora, citei alguns exemplos já aqui. Pode ser XP, Modal Mais, Rico, Clear, qualquer corretora, tá? E abriu a conta na corretora, lá dentro da corretora você faz o cadastro para o Tesouro Direto. Vamos até aqui. Aí quando você chegar lá, o próximo passo você pode vir aqui nos comentários e perguntar para mim que eu vou ajudar você. E para você escolher qual título do Tesouro Direto que você vai investir, é muito simples. Você vai lá no site do Tesouro Direto e faz a simulação. Vou colocar agora na tela o site do Tesouro Direto e mostrar para você aonde que você faz a simulação para você escolher qual título, isto é, qual investimento que você vai fazer lá dentro do Tesouro Direto. Porque eu falei para você que existe Tesouro Selic, existe Tesouro Prefixado, existe Tesouro IPCA. Então vamos dar uma olhadinha na prática. Gente, aqui eu estou no Google, tá? Normal. Então o site do Tesouro Direto é o www.tesourodireto.com.br. Vou entrar agora nele. Vou colocar inclusive em tela cheia aqui. Pronto, esse aqui é o site do Tesouro Direto. Para eu escolher os títulos que eu quero investir, eu venho aqui em títulos, ó, aqui onde está passando o mouse, e ele vai aparecer aqui calculadora, eu vou na segunda opção, preços e taxas. Cliquei aqui e agora ele vai aparecer para mim quais são os títulos do Tesouro Direto que estão disponíveis nesse momento. Então vamos fechar aqui, vamos rolar um pouquinho para baixo. Você vai observar que ele está separado com uma corzinha, com uma cor diferente. Então aqui em cima nós temos os pré-fixados que eu comentei com você, que está com uma cor azul esverdeada, não sei que cor é essa, ou verde azulada, sei lá, uma cor azulzinha aqui, né? Ó, Tesouro pré-fixado, pré-fixado e pré-fixado. E quanto que ele vai render? Essa rentabilidade é anual, tá? Então aqui vai render 7,96, 8,56 e aqui vai render 9,24. Então é aqui que você faz a escolha do seu título público. Começa então pelos pré-fixados. Depois nós temos duas opções de Tesouro Selic, que o Selic eu falei para você que é aquele que rende 100% da Selic, enquanto a poupança rende só 70%. Então a poupança rende menos. E aqui embaixo nós temos os tesouros inflação, isto é, IPCA significa inflação. Então temos várias opções de tesouros, né? Tesouro IPCA 2026, 2035, 2045 e etc e tal. Você observa que todos os títulos do Tesouro Direto, ele vai ter o nomezinho dele, então Tesouro Prefixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA. E ele vem acompanhado de um ano. Por exemplo, esse daqui é o Tesouro
IPCA 2026. Esse ano que ele vem acompanhado aqui do lado direito, ó, 2024, 2026, 2031, né? 24, 27, 26, 35, 2045, 2030, 2040 e 2055. Esse ano que ele vem aqui do lado direito do nome do título significa que é a data de vencimento daquele investimento. Mas nada impede de você resgatar antes. A única diferença para a poupança é essa. É que a poupança, se você depositar hoje, hoje é dia 20. Para que ela tenha rentabilidade, você tem que esperar até o dia 20 do mês que vem. Você tem que esperar esse período de 30 dias. Já no caso dos títulos públicos, se você depositar hoje, por exemplo, no Tesouro Selic, hoje é dia 20. Amanhã esse título já está rendendo, tá? Você não precisa esperar os 30 dias para que ele tenha rentabilidade. Só que a diferença do título público, né, que é o Tesouro Direto, gente, título público e Tesouro Direto é a mesma coisa, tá? A diferença é que ele tem uma data de vencimento. Então, por exemplo, esse Tesouro Selic 2024, ele vai vencer, olha aqui em cima, ó, vencimento, no dia 1º de 9 de 2024. E aí no dia 1º de 9 de 2024, o valor que você tem investido, ele vai automaticamente para sua conta e você tem que investir novamente, tá? Então é só essa diferença. Mas você não precisa esperar aquele dia 1º de 9 de 2024 para você resgatar esse dinheiro, tá? Você pode resgatar a qualquer momento. Assim como a poupança, o Tesouro Direto, ele tem liquidez diária. Se eu fosse te dar uma dica, se ficou muito confuso, a pergunta é: Tesouro Direto, Maicon Lima, vale a pena ou não vale a pena? Sim, vale a pena. E dentre todos esses títulos que eu mostrei para você, dentre todos esses investimentos, os pré-fixados aqui em cima, né, os 2 Tesouros Selic e os vários tesouros IPCAs, qual que é o investimento que ele é mais fácil de você entender? É o Tesouro Selic. Então, se você está saindo da poupança, se você está começando a investir, esses 2 investimentos, o Tesouro Selic 2024 e o Tesouro Selic 2027, são os investimentos mais fáceis e mais práticos de você entender. Olha, eu tenho um grupo fechado de Tesouro Direto. É um grupo que eu controlo, só eu falo lá para que o grupo seja organizado. E antes de eu te falar como que você faz para participar gratuitamente desse grupo, onde tem mais informações sobre Tesouro Direto, sobre mercado financeiro, sobre esse mundo de investimentos para quem está começando a investir, eu quero responder algumas perguntas bastante comuns da minha audiência. Como são várias perguntas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nossa, 8 perguntas. Legal, já até está escrito aqui em cima. Eu vou fazer realmente um bate-volta aqui. Então vou pegar cada pergunta e responder de uma forma bastante rápida aqui para ficar mais prático essa parte final do vídeo. Então vamos lá, primeira pergunta. Tesouro Direto Caixa, vale a pena? Gente, eu inclusive estou observando aqui que as primeiras perguntas são muito parecidas, tá? Então, a segunda pergunta é: vale a pena investir no Tesouro Direto pelo Banco do Brasil? A terceira pergunta, eu vou ler todas e vou fazer uma resposta só, na verdade, tá? Que vai ficar mais prático aqui. Tesouro Direto Bradesco, vale a pena? Tesouro Direto Santander, vale a pena? Então são essas 4 primeiras perguntas. Gente, é indiferente se o Tesouro Direto é da Caixa, do Banco do Brasil, o que apareceu mais ali, do Bradesco ou do Santander. O Tesouro Direto, ele é do Tesouro Nacional. Ele é um programa da Secretaria do Tesouro Nacional. Isto é um programa do governo para você fazer investimentos, para você financiar as obras públicas, enfim, para você financiar os feitos do governo. Então não importa se você vai, por exemplo, eu vou investir através da Caixa, né, Econômica. Sim, a Caixa Econômica tem a opção, lá dentro do Internet Banking da Caixa, de você investir no Tesouro Direto. A mesma coisa no Banco do Brasil, a mesma coisa no Bradesco e exatamente ipsis literis a mesma coisa no Santander. Dentro do Internet Banking,
vai ter uma opção lá, Tesouro Direto, você pode clicar lá e fazer o seu cadastro. Porém, no entanto, todavia, lembra que eu falei para você durante o vídeo? Eu acho que você precisa se preocupar de verdade com a sua educação financeira e aprender a investir. Então, se você tem conta nesses bancos, Caixa, Banco do Brasil, Bradesco ou Santander, eu sugiro que você abra conta em uma corretora de valores. E por que eu digo que é importante você investir através de uma corretora de valores? Vou colocar o quadro branco na tela para você entender isso de uma vez por todas. Eu costumo falar para as pessoas que as corretoras de valores são instituições financeiras especialistas em investimentos. Já os bancos, eles são especialistas em quê? Em atendimento. Qual que é a grande diferença entre ser um especialista em investimento e um especialista em atendimento? O fato é que o banco tem que atender de tudo um pouco. Um gerente, por exemplo, de um grande banco, ele tem uma carteira de clientes, isto é, os clientes que ele tem que gerenciar são muitos clientes. Ele nunca vai ter uma carteira com menos de 1.000 clientes. Eu conheço gerentes que têm mais de 10, 20, 30 mil clientes para gerenciar. E eles não fazem só investimento. Eles fazem empréstimo, fazem investimento, desbloqueiam cartão, desbloqueiam a conta, sei lá, emitem cartão de crédito, abrem conta. Eles fazem um monte de coisa. Então por isso que eu digo que os bancos são especialistas em atendimento. Isto é, eles fazem uma série de coisas, um monte de coisa. E eles não estão preocupados com os investimentos. Muito pelo contrário, uma das coisas que o banco mais ganha dinheiro é através de empréstimos e não através de investimentos. Já as corretoras de valores, elas sim, elas são especialistas em te atender em investimentos. É como se você fosse em um shopping para você ter acesso a várias lojas. Então a corretora de valores, você tem acesso a várias opções de investimento. E nos bancos, as opções de investimento são menores, menos rentáveis e muitas vezes são cobradas taxas que você não precisaria pagar. Então todas essas dúvidas aqui, Tesouro Direto, Caixa, vale a pena? O Tesouro Direto não é da Caixa. O Tesouro Direto é da Secretaria do Tesouro Nacional. Vale a pena? Olha, se você quer abrir seu cadastro no Tesouro Direto através da Caixa, fica a seu critério. Eu sugiro fazer através de uma corretora. Vale a pena investir no Tesouro Direto pelo Banco do Brasil? Olha, eu prefiro através de uma corretora, pelos motivos já citados. E Tesouro Direto do Bradesco, vale a pena? O Tesouro Direto do Bradesco ou do Santander, ele não é do Bradesco, ele não é do Santander. Agora, fazer o seu cadastro pelo banco, eu digo que não vale a pena. Inclusive, algumas pessoas fazem o cadastro pelo banco, né? Então seja pelo Santander, pela Caixa, pelo Bradesco, pelo Banco do Brasil, como apareceu ali, elas fazem o cadastro no Tesouro Direto pelo banco e depois elas migram para a corretora. E aí tem todo um processo. É possível fazer? Mas você vai acabar perdendo tempo, tem todo um processo burocrático. Então acho que já é mais prático seres humanos já fazer o cadastro na corretora, fez a conta na corretora e aí sim você faz o cadastro no Tesouro Direto através da corretora. Então vamos para a próxima pergunta. Tesouro Direto vale a pena hoje? E muito, tá? São vários motivos que eu falei nesse vídeo que sim, eu entendo que o Tesouro Direto vale a pena e muito. Antigamente, o Tesouro Direto tinha uma rentabilidade até maior. Mas quem entrou, entrou. E quem não entrar agora pode esperar a coisa ficar pior ainda. Então sim, o Tesouro Direto ele ainda entrega uma rentabilidade muito atrativa, menos do que há 5 anos atrás, por exemplo. Mas se você esperar para começar a investir no Tesouro Direto, pode ser que daqui a 1 ano, 2, 5, 10 anos, você não tenha as rentabilidades que você tem disponíveis hoje. E a rentabilidade que vale para o seu investimento é aquela rentabilidade que você contrata. Então, se você investir hoje e você ter uma rentabilidade lá, como nós vimos, de, sei lá, 8% ao ano, é o que vai estar valendo, mesmo que o seu título vai vencer daqui a alguns anos. Beleza, galera? Vamos para a próxima pergunta, então. Vale a pena resgatar Tesouro Direto antes do vencimento? Cara, essa pergunta é muito boa. Vale a pena sim, tá?
vale a pena resgatar o Tesouro Direto antes do vencimento? Vale a pena sim, tá? Vocês viram lá que os títulos do Tesouro Direto, eles tinham vencimento, né? Então tinha lá Tesouro IPCA 2035. Então ele vai vencer, nós estamos em 2021, vai vencer em 2035. Vale a pena resgatar antes? Vale a pena, sim, porque você pode estar precisando do dinheiro. Então por esse motivo vale a pena, você não vai esperar lá no final e não vai fazer um empréstimo agora. Agora vale a pena você resgatar com estratégia. E aí você tem que entender como que funciona a marcação a mercado. Procura um vídeo meu aqui no canal, escreve Maicon Lima, marcação a mercado do Tesouro Direto. Se você resgatar o Tesouro Direto com estratégia, vale a pena, não só vale a pena, mas vale muito a pena. Tesouro Direto IPCA 2035 vale a pena? Sim, se você está pensando aí no médio, no longo prazo. Por exemplo, na sua aposentadoria, quantos anos você vai estar em 2035? Né? Daqui a exatos 14 anos, né? Olha, se você está pensando aí na sua previdência, por exemplo, é uma opção você começar a investir no Tesouro 2035 para uma aposentadoria ou para um projeto futuro, comprar um imóvel, e sim. Enfim, você tem que pensar que esse tempo de 14 anos vai ser o tempo que você vai levar para acumular essa riqueza, e quando chegar lá no ano de 2035, você vai ter todo o dinheiro que você investiu, mais o dinheiro da rentabilidade, e você não vai perder para a poupança, porque ele paga a poupança mais uma rentabilidade fixa. Tá? Então, se você está pensando em ter algum investimento para 2035, por exemplo, para a Previdência, por exemplo, eu, Maicon Lima, sim, invisto no Tesouro. Isso não é uma indicação de investimento, mas eu invisto no Tesouro 2035, vale muito a pena, sim. E próxima e última pergunta, antes de eu falar como que você entra no grupo VIP, Tesouro Direto, com juros semestrais, inclusive está com erro de português aqui, né? Semestrais. Vale a pena? Olha, o Tesouro Direto com juros semestrais, normalmente eu não ensino quais são as táticas para você investir nele, porque ele tem uma desvantagem. Para quem não sabe, o Tesouro Direto com juros semestrais, você investe um valor, por exemplo, R$1.000, coloca lá R$1.000, e a cada 6 meses ele paga a rentabilidade para você. Então não é só lá no final ou quando você resgata. O problema é que você paga mais imposto de renda investindo no Tesouro Direto com juros semestrais. Tá? Então, a menos que você tenha uma tática, a menos que você tenha uma técnica específica, eu entendo que o Tesouro Direto com juros semestrais, regra geral, principalmente para quem está começando, eu entendo que ele não vale a pena. É melhor você estudar o Tesouro IPCA, o Tesouro Selic ou o Tesouro pré-fixado sem juros semestrais para você pagar menos imposto de renda. Muito obrigado por ter ficado até aqui. O link para você participar do meu grupo VIP está na descrição desse vídeo. Você vai ver que ele é um grupo fechado e lá você vai ter outras informações para você começar a investir da forma correta. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui na terça do Tesouro Direto e da renda fixa, pessoal. Tchau, tchau.